Olá pessoal, bem-vindos aqui ao software Estelário. Meu nome é Silvio e esse tema aqui dessa oficina é referente à visão astronômica, né, ao modelo do Estelário que ele oferece de acordo com certas perspectivas de certas culturas, né, nesse caso de diversas culturas, né. E nesse trabalho aqui em específico eu vou estar demonstrando para vocês através do uso do Stellarium, né, que é basicamente um observatório virtual com o qual a gente tem acesso a várias perspectivas, várias formas e várias observações, né, de vários eventos, sejam eles de chuva de meteoros, observações de vários planetas, né? E é claro que, bem, em específico aqui eu vou estar falando a respeito de certas funções que ele fornece, né, e certas ferramentas para que a gente possa analisar, né, outras formas de demonstrações astronômicas, né, através de certas culturas, tá bom? Então, primeiramente, eu venho agradecer, né, essa oportunidade de estar passando um pouco desse conhecimento para vocês, né, e valendo lembrar que isso aqui é apenas um recorte do recorte que quando se envolve culturas, né, certas noções de históricos, né, étnico-históricos de culturas, sejam elas diversas ao longo da história, vale se lembrar que muitas delas ainda estão em refinamento. E com esse estudo aqui que eu vou estar demonstrando para vocês, né, ao longo, né, do desenvolvimento desse panorama aqui que eu vou estar dando para vocês, vocês vão estar vendo e podendo observar que vários dessas noções, dessas representações, elas ainda estão em desenvolvimento, ainda cabe-se ainda certas representações no que diz respeito ao seu significado, tá bom? Então, assim, primeiramente, eu vou estar demonstrando para vocês de forma, claro, um pouco mais direta a respeito de como é utilizado, né, e a utilização do Stellarium. Valendo lembrar que, bem, já existe um canal, né, que foi feito a respeito dessa iniciação científica que foi feito no semestre passado, e aqui eu, né, inclusive tem no YouTube, né, eu fazendo um panorama aqui de várias ferramentas aqui, especificamente cada uma delas e qual é a função delas, certo? Então, gente, primeiramente, aqui a gente já tem algumas funções em específico que diz respeito à questão de janela de pesquisa, onde você pode pesquisar o planeta, a constelação, etc., né? E bem, e aqui embaixo a gente tem algumas ferramentas, né, que envolvem a questão de linhas de constelações, certo? Onde a gente tem representado aqui todas essas linhas de constelações e no caso aqui os rótulos, que são os nomes delas, tá bom? Então aqui a gente tem algumas dessas representações e também as figuras dessas constelações, tá bom? Aqui eu posso tirar aqui as linhas de constelações, a gente pode observar, certo? Como vocês podem ver, abaixo da linha do horizonte, né, tem, né, o solo, né? Então aqui eu ter a opção para eu retirar a superfície. Então a gente tem acesso 360, né, total aqui das nossas figuras e representações, tá bom, gente? Então, só voltando aqui um pouco, como vocês podem observar, deixa eu só voltar aqui, né? De imediato ele já traz uma representação, né, de figuras de constelações greco-romanas, como vocês podem observar aqui, certo? E bem, o título desse trabalho justamente ele é envolto através disso. Como a gente conhece necessariamente, quando se envolve questões de culturas, né, de noções astronômicas de cultura, culturalmente falando, né, de imediato ou normalmente a gente remete-se ao modelos gregos, né, de figuras de constelações gregas, certo? E nesse presente trabalho, gente, eu vou estar falando com vocês de outras formas também, tá bom? Outras culturas, as visões de outras culturas, tá bom? E bem, né, quando se fala em astronomia, né, muitos pensam necessariamente, né, em planetas e constelações, né?
E se fizermos um recorte especificamente na questão de constelações, né, nós podemos abordar o que? A identificação do céu, o qual muitos acabam se detendo a observar. Porém, a identificação do céu, né, normalmente ela fica restrita ao que? A referências e definições greco-romanas de constelações, como a gente pode observar aqui, certo? E havendo um certo desconhecimento acerca também de diferentes sistemas classificatórios, né, que ao longo do tempo, né, e em diferentes lugares, resultaram de observações do céu feitas por diversos povos e culturas. Tá? E a partir desses conhecimentos, nós também podemos interpretar, e a partir desses referenciais culturais locais, o que? Descrever, nomear, também entender como essas culturas elas sintetizavam seus conhecimentos sobre os astros. Né? E essa é a área de estudo que é conhecida mais comumente como astronomia cultural, que é o cerne desse trabalho aqui. Tá bom? Claro que nessa perspectiva estamos utilizando o Stellarium para a gente observar, né, e também facilitar um pouco no aprendizado aqui, certo? E quando a gente fala a respeito da astronomia cultural, né, leva-nos a pensar, né, num período onde não se existia catálogos, né, e relógios para marcar, né, a passagem do tempo, como atualmente. Né? E os povos, né, eles utilizavam a observação no céu para o que? Fazer uma relação, digamos assim, céu-terra, né? Assim como também o movimento desses astros e também de outros fenômenos meteorológicos sazonais, né? Que no caso é a relação entre períodos de chuva e seca e etc. Tá bom? E de mudança no regime das águas também, né? Do ciclo de crescimento de plantas, das migrações dos animais, bem como também referências, tá bom? E também como referência de passagem do tempo, tá bom? Como também formas de tentar também regular diversas atividades cotidianas, né? E bem, para esses povos, os fenômenos naturais eles estavam relacionados a seres mitológicos, no caso divindades, tá bom? Deixa só aqui apenas retirar a atmosfera para que a gente possa ter apenas observação aqui do céu no cosmos, tá bom? E bem, e essa relação céu-terra, ela era realizada através da observação atenta do céu, certo? E em relação a diversas astronomias, digamos assim, o que deve ser enfatizado é que também se trata de uma maneira de partir de diferentes referenciais culturais, o que? De vermos, de descrevermos e também tentar entender sistematicamente o cosmos, tá bom? E também razão pela qual ainda hoje, né, povos de diversas partes do mundo também desenvolveram, né, e se utilizam, né, de uma grande variedade desses sistemas astronômicos. Né? E logo mais à frente, né, eu vou estar falando a respeito dos povos indígenas do Brasil. Né? Aqui, o Tupi-Guarani. Valendo lembrar que o Stellarium é o único software, né, de observação, né, dos astros, né, que tem essa função, traz essa opção da perspectiva dos povos, essas representações astronômicas, né, dos povos Tupi-Guarani aqui no Brasil. Então a gente vai entendendo ao longo do tempo alguns desses estudos. Né? E bem, de antemão, para a gente tentar entender um pouco como funciona essas representações, né, e como a gente tem essa possibilidade de a gente tentar entender como funciona essas culturas, né? E como a gente consegue observar elas aqui no Stellarium. E bem, tem essa opção aqui chamada janela de opções do céu e de visualização. E o que a gente tem aqui, exatamente, tem aqui a parte do céu, etc. Já está até aqui já habilitada a questão da cultura estelar. E como vocês podem ver aqui, gente, tem várias representações de diversas culturas aqui. Então a gente vai notando algumas delas aqui em específico. Né? Tem a belorrusso, a babilônica, a chinesa medieval, estações lunares japonesas, né? Macedônio, mongol, nórdica, no caso viking, né? Ocidental, que nesse caso já vai especificamente
ao que nós já observamos aqui, certo? Que ele já vai, de certa forma, quase que automático, tá bom? E bem, primeiramente, né, como já ele é habilitado, né, nas constelações, digamos assim, ocidentais, grego-romanas, né, nada mais custa do que a gente começar por elas, né, de forma da gente tentar entender como funciona, certo? E bem, gente, várias constelações, né, elas tiveram a sua origem justificada pela mitologia grega, certo? E um dos mitos mais famosos, né, é a constelação de Órion. Se a gente observar aqui, tentar procurar aqui, né, constelação de Órion. Tá ali, ó, constelação de Órion, tá bom? Provavelmente aí, como estou gravando aqui em um editor aqui, provavelmente essas imagens vão ficar um pouco picotadas, certo? Então, falando, lembrar que, por favor, baixem esse software, tá bom? Ele é gratuito, para que a experiência de vocês sejam mais assim, interessantes em relação a essa observação, certo, pessoal? E bem, em um certo contexto histórico, né, a gente já ouviu falar muito sobre a constelação de Órion, certo? E bem, a história, né, ela traz Órion como um gigante caçador que amava Artemis, né, e ele chegou a quase se casar com ela. Né? Mas Apolo ele não aprovava nem um pouco, né, esse relacionamento. Né? E, bem, dentro do contexto das famílias, né, dentro da mitologia grega, né, geralmente elas são um pouco problemáticas. Né? E, bem, e o jeito que Apolo encontrou de separar os dois, né, foi enganando a irmã, né, para que ela fugisse de um escorpião. A gente observar aqui, esse escorpião aqui, né? E depois ela percebeu o engano que havia cometido. Né? E Artemis pediu para que Zeus colocasse Órion, né, e o escorpião entre as estrelas, dando origem, né, a essas constelações aqui. Então a gente percebe todo esse contexto histórico dessa representação. Né? E a constelação de Gêmeos, se a gente procurar aqui bem, constelação de Gêmeos. Existe inclusive a opção da gente pesquisar, tá bom, gente? Aqui, né? Então ali a gente pode observar a constelação de Gêmeos, né? Que também tem sua origem entre os mitos gregos, né? Em que existia a história, né, de Polos, né? Polos e era filho de Zeus, né? Polos e Castor, né? E ambos cresceram, né, juntos, né? E com a morte do seu irmão, Polos, entristecido, pediu para que seu pai desse a Castor o mesmo direito à imortalidade, né, para que pudessem ficar para sempre juntos, esses irmãos. E com a intenção de deixá-los para sempre unidos, Deus os transformou na constelação de Gêmeos. Né? Então a gente tem um pouco dessas figuras, exemplo da Ursa Maior e Ursa Menor, né, que são representadas dentro desse panteão, né, que se embasa, né, dentro do mito de Calisto, né, que era uma jovem considerada bela, né? E também uma jovem caçadora, né, de feras que acabou despertando o interesse de Zeus. Né? E, resumidamente, nessa história, que envolve todo um contexto, né, mitológico, de fato, né, Calisto, né, que foi transformada em urso por causa desses ciúmes. Né? Obviamente, né, Hera a transformou nisso, né, devido a esse ciúme, esse interesse amoroso de Zeus. Né? Então, Zeus ele interviu e transformou Calisto em uma constelação, né, chamada Ursa Maior, e seu filho Arcas, né, que, nesse caso, veio provavelmente dessa relação entre ambos, chamada Ursa Menor, colocando no céu para sempre ficarem juntos. Então, é interessante um pouco dessa representação, né, dentro dessa cultura ocidental que se envolve, né, valendo lembrar que boa parte de outras culturas elas tinham mais desse cunho de representação que envolvia questões habituais do cotidiano, certo? Então, valendo lembrar, né, até anteriormente, quando eu estava falando sobre as outras culturas, vamos agora, em específico, né, falar sobre a cultura, vamos escolher aqui, né, as culturas
as estações, chamadas estações lunares japonesas, certo? Então vamos aqui representá-la aqui, e é interessante, vale lembrar que aqui a gente tem algumas informações, certo? Em que ele nos ajuda aqui até num conceito histórico, né? Alguns são em inglês e outros em português, dando um pouco desse amparato a respeito dessas significações, certo? Então aqui a gente pode observar, né? A gente pode até representar algumas aqui delas, certo? Né? E bem, a maioria das observações, né, astronômicas no Japão, até a restauração de Meiji, né, que estava intimamente ligada, né, a propósitos astrológicos, né, e para os antigos cartógrafos chineses e posteriores coreanos e japoneses, né, ele era representado por 4 estações, né, e 4 direções cardeais que são marcadas como 4 animais talismânicos, certo? E no caso, o dragão azul do leste, né, que representava a primavera, o pássaro vermelho do sul, que representava o verão, o tigre branco do oeste, que era o outono, e o genbu, que era a tartaruga preta do norte, que era o inverno, né? E correspondendo a cada um desses animais talismânicos, né, os palácios celestes, eles eram 7, né? Ou o que às vezes pode ser usado para determinar a posição do Sol e dos planetas, né? Bem como a Lua e seu número pode ou não estar relacionado, né? Agora, em determinação a esses dos animais talismânicos, né, ou palácios, que também era conhecido, estelares associados, né? Bem, eles representavam alguns aspectos mais complexos, né, da astronomia asiática, uma aparente, né, anomalia, e uma aparente anomalia, né, o fato de que o caminho real do Sol ele parece se mover na direção contrária, oposta, né, oposta às oscilações sazonais, né, de primavera e outono, né. E alguns cientistas, né, eles argumentam que isso é devido aos animais, né, terem sido criados cerca de 17 a 18 milênios atrás, né? No caso que seria a precessão que criava essa anomalia. Mas isso realmente não explica o aparente movimento para trás, digamos assim, do Sol, né? Como a gente pode observar aqui, certo? E de acordo com alguns cientistas, os animais talismânicos, né, associados provavelmente foram usados em conjunto com a direção para a qual o cabo da Ursa Maior, frequentemente chamada, né, de as 7 estrelas do norte da China, né, Coreia e Japão, ela apontava para o quê? Os equinócios do solstício, né? E antes da era cristã, né, quando chamada de Suco, né, toda essa estrutura, né, foram criados, a Ursa Maior não parecia se fixar, né, porque eles tinham uma posição relativamente mais alta do que agora. Então, como a gente pode observar, tanto da cultura japonesa quanto da cultura chinesa, né, obviamente elas têm as suas individualidades. Boa parte desses estudos delas foram sendo perdidos ao longo do tempo, né, em relação a certos contextos mitológicos, certo? Então, como a gente pode observar aqui também, né, dentro dessas opções referente à cultura chinesa, por assim dizer, vamos observar aqui, olha quantas informações aqui, né? E bem, né, a cultura chinesa, ela preservava, né, um dos mais detalhados, e preservava, no caso, um dos mais detalhados conjuntos de dados, né, observacionais do céu antes do século XVIII, né, quando a astronomia ocidental começou a fazer descobertas, né? E bem, dentro desse amparato todo, o que a gente pode observar aqui é que, de acordo com o contexto histórico, né, a astronomia chinesa, da China, né, assim como também da Mesopotâmia, né, ela foi essencialmente religiosa e astrológica, tá bom? E, de certa forma, há uma certa dificuldade em reconstruir todo o conhecimento astronômico chinês, pois no ano 213 a.C., todos os livros eles foram queimados, né, por decreto imperial, né? E o que existe de mais antigo em matéria, né, e astronomia remota, ela acaba remota-se, né, no século IX a.C., né?
no qual os chineses, né, eles previam eclipses, pois, né, conheciam essa periodicidade, né, usavam um calendário, né, de 365 dias, né, e deixaram registros, né, de anotações precisas a respeito de cometas, meteoros e meteoritos, né, desde 700 anos antes de Cristo, né. E mais tarde também observaram, né, as estrelas que agora chamamos de novas. Então vocês percebem como dentro da cultura chinesa também a gente tem todas essas informações e todos esses dados que eles já tinham antes mesmo da cultura greco-romana, né? A chamada cultura ocidental, ela começar a engatear, eles já estavam extremamente avançados, certo? Então a gente tem todos esses dados aqui, todas essas representações, tá bom, pessoal? E bem, mais uma opção aqui, a gente pode ver como uma das opções aqui, vamos tentar a cultura egípcia. Será que encontramos aqui? Aqui. Temos aqui a cultura egípcia, certo? E bem, valendo lembrar também que aqui a gente tem certas representações aqui. E como vocês podem observar, existe a opção de figuras de constelações. No modelo ocidental, a gente já tem até as figuras, né? As representações em figuras. Porém, aqui a gente não tem essa informação, né? A gente não tem essa representação, o que é muito importante também, porque aqui, através desses dados, a gente também consegue ver certas limitações que o software estelário ele fornece, tá bom? Mas vale lembrar que ele também, né, visto que é um software que ele tem todas essas informações, é uma questão quase que ínfima comparado a todos esses dados que ele fornece. Porém, é um detalhe interessante que a gente consegue observar, né, essa ausência dessas representações dessas figuras, certo? E bem, dentro da astronomia egípcia, né, a gente pode observar aqui algumas constelações e é importante primeiramente registrar, né, o papel desempenhado pelo Egito, né, tanto na difusão das ideias e conhecimento mesopotâmicos, certo? E foi por intermédio dos egípcios, né, que os astrólogos, né, e os astrônomos babilônicos eles chegaram ao Ocidente. Então você percebe a influência disso, né? Tanto é que a astronomia egípcia, contudo, ela era bastante rudimentar, pois o que? A economia egípcia ela era essencialmente agrícola e regida pelas enchentes do Nilo. Foi por esse motivo que o ritmo de sua vida estava relacionado ao que? Apenas ao Sol, né? Basicamente era o deus principal da cultura egípcia. Tanto é que em alguns dados antigos e informações, né, existiam alguns astrônomos desde a época do Egito a mais de 3.000 anos atrás ou mais, né, aproximadamente, já utilizavam o Sol como centro, digamos assim, do universo, o centro do sistema solar, digamos assim, né? Diferente do modelo que até então, né, antes de Galileu, etc., todas essas figuras provarem, né, que de fato o céu não era o centro, diferente de outras culturas. Mas vale se lembrar que essa representação dele, que nós girávamos em torno do Sol e não ao contrário, não necessariamente ela tinha uma base estritamente científica, uma base assim, de observação, né? uma base de certos dados científicos, de observações. Isso se atrela exatamente ao deus, né, Amun-Ra, que é o deus Sol, né? Então, na figura deles, a representação que o Sol era o centro e nós movíamos em direção ao Sol era essa centralização, né? E toda essa representação que o povo, né, a cultura, a Terra, ela girava em torno através do Sol, né? No caso do deus Amun-Ra, certo? Então é interessante a gente observar um pouco dessas representações, valendo lembrar também que, de certa forma, existe também a cultura asteca, né? Que aqui a gente também consegue observar algumas dessas informações, digamos assim, um pouco mais consistentes, certo? Então aqui a gente tem
né, alguns desses dados referentes à cultura asteca, tá certo? E aqui a gente consegue, de certa forma, olha que interessante, a gente consegue também aqui a representação, né, tanto em linhas de constelações quanto rótulos de constelações, e também olha que interessante, também das figuras de constelações, certo? Então aqui a gente tem alguns desses dados aqui que a gente pode observar, né? E bem, para a gente tentar entender um pouquinho a respeito de como era a cultura asteca, né? Para os antigos astecas, né, o conhecimento dos céus noturnos e do movimento das estrelas, ela tinha uma grande importância, né, para os seus calendários, né, e também para a medição, tanto dos ciclos agrícolas quanto dos ciclos sagrados. Entretanto, né, grande parte desse conhecimento ela foi perdida como consequência da conquista espanhola, né, ocorrida na América Central continental no século XVI. Tá bom? E, bem, os elementos da cultura asteca, tais como a cultura, a economia e a ciência, elas estão preservados nas chamadas charolcillas, né? Charolcillos, perdão, né? Que é a palavra oriunda do antigo termo natli, que significa escrita com desenhos. E esses triaclilos, né? Eles eram guardados no Amoxcali, né? Que era em que Amante, né? Amarte, né? Significa livros, e Cali significa casa. Mais tarde, né, eles se tornariam conhecidos, né, como códices, uma palavra que proveio, né, do termo latino codex, que significa o quê? Livro escrito. Então é interessante a gente ver até certos contextos de origem de certas palavras que são oriundas também, né, através de modelos de desenvolvimento de conhecimentos que envolve também a questão da astronomia, certo? Então a gente percebe o impacto dela e a importância dela, né? E bem, voltando, após a conquista espanhola, né, realizada durante o século XVI, né, muitos desses códices, né, pré-hispânicos foram destruídos, né? Sua principal característica era o que? Serem desenhados em vários materiais diferentes, né? Como na pele de animais, né? No papel amate, né? Ou tecido de algodão. E eles não continham texto, né? Apenas pictogramas ou grifos, né? E no entanto, né, o acervo de costumes mesoamericanos, né, persistiu, né? E antes da conquista espanhola, né, graças, né, ao esforço de alguns índios nativos, de alguns padres espanhóis, esses códices, né, esses livros antigos, livros escritos, né, eles são conhecidos como códices coloniais, certo? E bem, e neles, né, há uma mudança de maneira de desenhar, certo? E devido a essas novas técnicas pictóricas, né, aos novos materiais importados da Europa e também devido à incorporação do texto, que também era escrito em espanhol, né? E, bem, valendo lembrar, gente, que, infelizmente, o conhecimento astronômico asteca contido nos códices restantes é muito pequeno, né? Tanto é que a gente pode observar aqui poucas representações, certo? E, bem, a imagem seguinte, né, que a gente vai estar descrevendo aqui, né, algumas dessas aqui é uma das poucas figuras que mencionam, né, algumas dessas constelações, né? E assim sendo, aqui eu vou estar basicamente aqui dando prioridade em si aqui, né, a pelo menos duas representações aqui, certo? Duas representações de certas figuras estelares astecas, né, aqui no estelário, né? Aqui a gente tem, se a gente procurar aqui, temos vamos procurar aqui, temos o Mamazuati, né? Mamazuati. A gente pesquisar aqui ele, vamos procurar ele aqui, né? Aqui, esse cara aqui, Mamazuati, ou o Novo Fogo, né? E bem, os antigos astecas, né, eles identificaram, né, o cinturão de Órion como Mamazuati, né?
Então é interessante um pouco dessa representação, né? E ele representava, né, as, as várias maneiras, né, usadas para acender o fogo, né, novo, né, na comemoração celebrada a cada 52 anos, né, pelos mexicas, né, e pelos seus vizinhos, né, no caso pelos astecas e pelos seus vizinhos, né, chamada de Taxam Mavat, né, que significava ligação dos anos, né, e coincidia com o início do ano novo, denominado Shadzidzin, que é um termo um pouco bem específico, tá bom, gente? Então peço desculpa por não saber a pronúncia em específico. E também temos uma outra representação da chamada Chankisli, tá bom? Que é, vamos procurar ela aqui, Chankisli, chamado ou o mercado, né? Que é o que nada mais é que um grupo de estrelas, né, que nós conhecemos, né, como Pirábides simbolizava, né, como Pirábides, né, simbolizava, né, para os mexicanos, né, que significava o quê? Mercado, né? Que é um conglomerado, né, de estrelas ali, que talvez por causa da multidão que nele se reúne, digamos assim, né, ele geralmente é representado por uma ou duas pessoas, né, no mercado, né, dentro de um círculo. Então é um pouco interessante, né, a gente vê um pouco até do contexto e representação de certas palavras, de certas culturas, tudo isso através da astronomia, né, que se representa mercado, certo, gente? E bem, né, para a gente tentar entender um pouco mais, entender especificamente, né, um dos pontos mais principais que eu gostaria de estar abordando aqui com vocês é a respeito da nossa própria cultura, da cultura indígena aqui no Brasil, que foi até um tema que foi levantado, né, através dos estudos feitos no Estelário, valendo lembrar, né, que o Estelário ele é o único software, digamos assim, que possui essa representação dos povos indígenas brasileiros, os povos Tupi-Guarani, né? Como a gente pode observar aqui. Tupi-Guarani, certo? Então aqui existem algumas dessas representações aqui, como a gente pode observar, certo? E bem, temos aqui a representação da constelação Anta do Norte, né? Vespeiro, Queixada de Anta, né? Também aqui Veado. Então, como a gente pode observar, Ema Branca, né? É interessante que boa parte, ou se não, o principal fator que envolve a noção astronômica de certas culturas, elas são muito representadas através da perspectiva com qual os seus povos eles tinham, né, que eles utilizavam como figuras representativas, né, do céu, modelos com qual representava o cotidiano deles. Então o que a gente pode entender aqui? Que a boa parte dessas culturas, dessas representações, digamos assim, dessas culturas astronômicas, desses povos, ela é estritamente envolvida no seu meio, através do quê? Da sua fauna, da sua flora, né? E que envolve também figuras também de acordo com as mitologias que são específicas, né? E são particulares daqueles povos. Então, como a gente pode observar aqui, né, temos um pouco dessa representação, né, de certos animais que envolve o meio pelo qual representava, né, o cotidiano dos povos Tupi-Guarani. E nesse presente trabalho eu quero tentar trazer um pouco aqui a influência disso e a importância disso, né? Valendo lembrar que, apesar de que hoje em dia, né, pensarmos que a observação direta do céu não nos traz nenhum tipo de benefício, né, de imediato, né, em todas essas culturas, né, elas eram motivo de sobrevivência. Por quê? Elas eram atreladas exatamente ao qual era o melhor período de plantações, o período de cheias, quando se envolvia, né,
a observação da Lua. Então eles começaram a observar e tentar ter essas relações, né? Começar a achar essas relações em que a posição do Sol, a posição da Lua em certos períodos do ano, elas tinham certas representações e tinham certos impactos que influenciava na própria colheita, né? Influenciava no melhor momento de plantio, no melhor momento de irrigação, no momento em que podia ser desenvolvido técnicas, né, e colheitas e plantio de certas especiarias, de certos alimentos, né, ao longo do ano, né. Então eles foram vendo essas relações, né, e não é diferente dos povos indígenas, né, que mesmo sem qualquer interação, né, muito antes, né, de ter a interação, né, dos povos europeus aqui, os povos tupi-guarani eles tinham a sua própria representação, né? E era através do que? Do que a gente entende como as observações das estrelas, né? O Sol durante o dia, as estrelas durante a noite, né? Em que desde os tempos imemoriais, né? Tinha que se como tempo marcar o tempo, né? E ver o que a respeito de o que quando cada estação do ano ela chegava, e assim sabendo, né, como eu disse anteriormente, como se podia plantar alimentos, colheitas, né, quando o frio ele chegava, a época de chuva e etc. Então esses são alguns dos exemplos, né. Isso parece um passado muito remoto, né, mas se a gente olhar bem com um pouco de cuidado, né, para o cotidiano das tribos indígenas, né, vemos que para eles esse aspecto de cultura ainda é muito presente. Tanto é que os povos tupi-guarani, ao longo do tempo, existem várias vertentes de outras tribos, né, de outros povos indígenas. Então, por mais que seja muito escasso ainda esses trabalhos, que inclusive, né, valendo lembrar, caso tenha interesse, esse é um campo muito interessante e pouco explorado. Então é interessante, caso, né, algum de vocês tenham esse interesse um dia, de estar interagindo e tentar estudar na faculdade, etc. E fazer parte, né, de um grupo de pesquisa, né, é um trabalho novo, digamos assim, que no sentido de que o que ainda falta muitas informações ainda, né? Então é interessante a gente observar aqui essas interações aqui, todas essas peculiaridades que envolvem os próprios povos tupi-guarani. Então, apesar de serem muito diferentes dentre si, né, em relação aos povos indígenas, como os Tupi-Guarani, etc., entre vários outros, né, que são intrínsecos e específicos, né, todas essas diferenças étnicas das famílias indígenas têm em comum, né, em relação que toda a sua organização social e algumas vezes física também, né, como a disposição das ocas, né, a marcação de pedras ao redor do seu território, etc., ela parece ter algum fundamento na observação do céu, né? Assim, mesmo que você seja uma pessoa, digamos assim, perfeitamente à vontade, com certa visão de espaço, né, na chamada visão ocidental, e também em relação à questão de modelos ocidentais, tanto das suas mitologias, como eu falei no início, né, essa forma de pensar, essa forma de espaço, essa forma de distribuição, essa forma arquitetônica para os povos indígenas é extremamente diferente, né? Mesmo que ambos estejam vendo as mesmas estrelas. Então é interessante ver como essa diferença entre esses povos, né? A diferença entre essas culturas, né? E uma das principais diferenças é que o céu dos indígenas ele não é apenas morada, né, dos seus deuses imortais, né? Apesar de também exercer essa função em algumas etnias, né? O céu deles também é uma reprodução do que, como disse anteriormente, eles vinham aqui na Terra, né? Então ele está cheio de o quê? De animais aqui e também de plantas, né, que habitavam
os seus territórios, né? E no caso de histórias, né, que ensinavam, né, as crianças, né, ensinam as crianças de suas tribos, né? E então a noção deles é que a Terra é nada mais também que um espelho do céu. E a maior prova disso, né, são as constelações que eles enxergam, né? No caso, a constelação Anta, né, a constelação Ema, né, as palmeiras, as cobras e seus espinhos imortais, né, digamos assim. Então, ao contrário das constelações que usualmente nós observamos, né, no modelo greco-romano, no modelo ocidental especificamente, né, as constelações indígenas elas nem sempre são formadas por desenhos feitos pela união de estrelas. Se lembra quando eu falei anteriormente que vários modelos astronômicos, né, também eles não necessariamente eles eram atrelados justamente apenas à junção das estrelas? Diferente aqui, né, muitas das constelações indígenas elas são formadas pelo contraste, né, entre as partes escuras e as claras, né, da Via Láctea. Logo, o que a gente entende, né, como Via Láctea, digamos assim, na perspectiva deles é diferente, né? E uma faixa esbranquiçada cortando o céu, né, também se difere, né? Em que ajuda também, se a gente ver bem aqui na formação do desenho. Então eles utilizaram aqui algumas dessas informações também, essa observação para também ajudar, né? E bem, que ajudava na formação do desenho, inclusive também, né, na junção dessas áreas de contraste, né, com essas estrelas, tanto da parte escura quanto da parte mais clara, né? Então, dessa forma, né, as constelações indígenas são um pouco mais, digamos assim, intuitivas do que as ocidentais, porque elas representavam não apenas a figura de deuses, também representava figuras do cotidiano, né? Valendo lembrar que várias dessas informações elas ainda estão em desenvolvimento, elas ainda estão em estudo, né? Como eu disse anteriormente, vários desses dados eles ainda carecem de várias informações. Assim como a gente pode observar entre figuras de outras mitologias, né, de outras culturas, onde existe essa ausência, certos dados, né, que foram sendo perdidos ao longo do tempo. O interessante é que aqui o Stellarium ele traz um pouco desse recorte e sintetiza um pouco desses dados. Por isso o Stellarium ele é um software tão interessante e tão importante, né, nessa observação, né, do céu, né, com todas as suas especificidades, né, com todas as suas junções, os seus planetas, suas estrelas, as suas constelações, seus exoplanetas, os seus asteroides, seus cometas, que também aqui pode ser observado. Então, o Stellarium ele traz todo esse aparato aqui e ele nos fornece essas informações. E valendo lembrar, pessoal, que também aqui existem várias outras informações e várias outras perspectivas, né? A gente pode ver aqui na China medieval, olha quantas figuras aqui elas são representadas, olha quantas constelações. Então, assim, existem muitas informações e muitos dados aqui que vocês podem ficar à vontade em estudar, né? Você que tem esse interesse a respeito da astronomia, né? E se interessar por culturas no modelo culturas astronômicas, também a gente tem também aqui no modelo nórdico, né? Ou viking, né? Onde aqui existem certas representações aqui, né? Que envolve todo um contexto também histórico, né? Então, assim, a gente pode observar aqui todas essas representações, né, ao longo da história, e que o Stellarium ele te dá algumas dessas informações, certo? E bem, né, esse presente trabalho ele tem como foco um pouco desse panorama, tá, desses estudos, certo? A respeito da cultura estelar, né? Na visão de certos povos, certas culturas indígenas. Então, como vocês podem ver, não são informações informações assim concretas, digamos assim, completas. Então, com o advento, né, com o avanço científico, com o avanço de cada vez mais análises históricas, né,
desses povos, aos poucos tem sido cada vez mais construído e sintetizado, né, todas essas perspectivas históricas, né, de todos esses povos. Alguns são mais difíceis que outros, então por isso que é interessante, né, a gente pode ver inclusive aqui na própria cultura, né, dos povos Tupi-Guarani, há certas ausências de algumas informações que ali a gente viu algumas, né, porém existem muitos outros dados. Se a gente fosse especificar, né, ao longo de outros povos indígenas aqui no Brasil, esses dados eles são realmente riquíssimos, né, e que inclusive carece também de informação e de dados. Então, valendo lembrar aí que é um bom trabalho de pesquisa, né? Porque várias dessas representações também elas são envoltas da própria cultura do povo, da própria cultura, inclusive moral do povo. Então, existem várias noções e figuras mitológicas de misticismo também desses povos que envolve também e norteiam todas as características que envolvem a questão ética, a questão moral desses povos. Então, a partir do estelário, ele nos dá um pouco desse panorama em relação a essas observações, inclusive ele te dá alguns dados, inclusive materiais de pesquisa que você pode estar realizando. Então, aqui a gente entende um pouco toda essa importância do estelário, né? E valendo lembrar, pessoal, que ele está aí aberto para quem estiver interessado em observar, né, o céu à noite, né, observar dentre não apenas na cultura ocidental, e sim o céu à noite, né, o cosmos, né, em outras perspectivas, né, de outros povos, ele está aí aberto. Então a gente vê aí toda essa praticidade desse software. Certo, pessoal? E bem, pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar passando um pouco desse conteúdo para vocês, tá bom? Um pouco desse panorama a respeito disso, tá bom? Valendo lembrar que como são muitos dados e muitas informações, eu me ative um pouco a certas representações. Então, se for interessante para vocês e se atiçou um pouco a curiosidade de vocês, existem muitos dados ainda que fazem parte tanto dessas culturas que foram faladas aqui e muito mais ainda das que ainda não foram citadas, em que ao longo mais à frente, né, vocês gostando e se interessando e tiver baixado aí o Estelário no computador de vocês vão estar tendo um pouco mais dessa interação. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.